Sou eu de novo, Lina. Bem-vindo ao canal Mamãe Ikei pelo Mundo. E hoje gostaria de contar sobre o meu parto humanizado da minha filha. Mika is about to come out soon. Yeah, I think tonight. Maybe. Que foi sem anestesia. Porque a minha tia, que mora no Japão, ela teve os 3 filhos sem anestesia. Qual no Japão é muito comum ainda, né? Inclusive, ela teve a segunda nenê dela dentro da água. E foi a minha mãe que cortou o cordão umbilical da minha prima. Isso foi, tipo, uns 20 anos atrás. Mas sempre tive essa curiosidade e queria tentar quando eu ficasse grávida, né? Mas infelizmente com meu filho eu não pude fazer dentro da água porque o hospital que o meu obstetra usava não tinha esse equipamento de ter o parto dentro da água. É onde que eu parei mesmo. E quanto mais eu educava, menos eu tinha medo do parto. Como eu passei por isso, do plano acabar não dando certo, eu já me preparei muito fisicamente, mentalmente, no segundo parto, né? Estudei muito sobre o hypnobirthing, que não é sem dor, 100%, mas você sente muito menos. E realmente eu acredito que pra mim funcionou muito bem. Eu estava com 9 centímetros de dilatação e eu quase não sentia dor no parto dessa menina aqui. Bom, começando, né? Como foi o parto? Quando eu fiquei grávida da Mika, eu ainda morava em Califórnia, né? E eu senti muita náusea. Com ela, nossa, eu vomitava muito, né? E até água, eu não... Teve um dia que eu fui pro ER, pronto-socorro, porque já tava uns 3 dias sem comer, sem poder tomar nada, comer nada. Aí eu fiquei um pouquinho preocupada e eu fui pro ER. Eles me deram soro e tal, né? E tá tudo certo. No 5º mês já tinha acalmado, eu não tava sentindo muita náusea. E eu até fui pra Porto Rico, na verdade, antes de mudar pra Texas. Yeah. ¡Trae el agua! Whee! ¿Quieres sándwich, verdad? Sándwich. Sei? Eu tava grávida, mas ainda bem, porque a comida lá também é muito boa. Quando eu recebi a notícia que a gente ia mudar pra Texas, eu já procurei o birthing center, médico, lugar que apoiava o parto humanizado. Eu amei as parteiras desde a primeira consulta. Bem diferente do hospital, ambiente muito calmo. A consulta dura mais ou menos de 30 minutos até 1 hora. Que na verdade no hospital você espera uns 15, 20 minutos. E a conversa com o médico é 5 minutos. E com as parteiras é um pouquinho diferente. Eu não precisei fazer nenhum plano dessa vez, porque elas são muito experientes em parto humanizado, né? E já estão acostumadas, assim, em tudo que eu queria que elas fizessem pra mim. Né? Ura! Eu fiquei grávida até 41 semanas e 4 dias. Uhul! Overdue baby. Do meu filho eu fiquei 41 semanas e 2 dias. Os 2 meus babies são overcooked. Eu pensei que a segunda ia chegar mais cedo. Que nada. Que nada! Sim, comi tâmaras, tomei chá de folhas de framboesa. Fazia squats, nada acontecia. Quando deu 41 semanas, a enfermeira checou. Minha dilatação já tinha com uns 2 centímetros, eu acho.
né? E ela descolou a bolsa uma vez, colocou o óleo de borragem, mas não mudou muito. E um dia antes dela nascer, a enfermeira descolou a bolsa de novo. Dessa vez, ela descolou mesmo, assim, doeu um pouco, né? Foi uma sensação não agradável, mas saiu meu mucus plug. Começou a contração também, uma contração fraquinha, né? E super tranquilo, fui pra casa, tava normal, caminhei. Aí fui dormir, só que lá pela 1h da madrugada eu senti que a contração tava um pouquinho mais forte. Aí eu esperei, acho que umas 2 horas. Fiquei em casa ainda, né? Eu tava na cama. E lá pelas 3 horas já tava meio que intenso. E eu liguei pra parteira. Às 3h30 eu acordei a minha sogra. Eu levantei meu filho também. Isso era um dos motivos que eu queria ter a minha filha no Birthing Center, porque no hospital você não pode levar a criança, né? Claro, depende do hospital, mas normalmente aqui você não pode levar a criança no hospital. Então, no Birthing Center eu podia ter ele no meu quarto que sem problemas. Chegamos lá, era 4 horas da manhã quase. Tem 2 andares, né? E a minha sogra e meu filho ficaram no primeiro andar. E eu fui pro segundo andar com meu marido. Às 4h15, a minha parteira realizou a punção venosa, que fala, né, o IV, para começar a primeira dose do antibiótico, porque o teste do Streptococcus do grupo B deu positivo na 37 semanas. Fiquei um tempinho sentada no sofá, na bola de yoga também. So it's 5:37 in the morning. Your dad is sleeping over there. They're coming out soon. This is the room. Exciting. Quando deu 5h50, eu entrei na água. Porque eu queria ter ela na água, né? Aí eu fiquei um tempão dentro da água, até umas 9 horas da manhã. Foi bem tranquilo. Fiquei um bom tempo sozinha dentro da banheira, pensando na vida, pensando nas coisas, assim. Sem pensando muito no parto, né? Agradecendo. Agradeci muito pela oportunidade de ter, né, esse parto humanizado do jeito que eu queria. Enfim, lá pelas 9 horas da manhã eu saí da água, a parteira me checou, eu já tava com 9 centímetros e ela perguntou: você quer que eu estoure a sua bolsa? Né, porque pode ser que isso agilize um pouco. Aí eu falei assim, né, já tá com 9 centímetros, vamos estourar a bolsa, né? Aí no que ela estourou a bolsa, parece que a mica desceu de uma vez, assim. Então, né, é que o plano era... Não plano, mas era pra ser assim. Sair da água, checar a dilatação, estourar a bolsa e voltar pra água e ter a bebê dentro da água. Mas... quando ela estourou a bolsa, eu senti assim uma vontade de empurrar. E que eu tive que empurrar. Aí no que eu empurrei umas 2 vezes, ela já saiu. E foi muito rápido. Nossa, quando ela estourou a bolsa, eu falei assim, nossa, eu tenho que empurrar. Aí o meu marido falou assim, vixe, vai sair. Aí ele perguntou pra mim, você quer que eu chame a mami, né, a minha sogra? Aí eu falei assim, chama agora, senão ela não vai ver.
Aí ele chamou, a minha sogra subiu com meu filho. Aí já ela conseguiu ver, né? Mas foi muito rápido, porque com o Aquiles demorou muito, né? O parto. Mas foi muito calmo, foi muito rápido e eu amei. Eu não levei ponto com a Mika, com o Aquiles eu levei 1 ponto. E com a Mika eu não levei nenhum ponto, graças a Deus. As enfermeiras esperaram o cordão umbilical ficar branquinho para poder cortar, foi o meu marido que cortou. Durante isso eu fiquei com ela no meu colo, tava o tempo todo fazendo skin to skin. E depois disso, nós entramos, eu e minha filha, nós entramos numa banheira de ervas. ¿Qué pasó? Ay, perdón. Perdón. Ajuda a desinflamar o corpo e ajuda a secar o cordão umbilical rápido também. Nossa, o cordão umbilical da Mika secou em 3 dias e caiu, acho que 1 dia antes de completar 1 semana. Com Aquiles demorou acho que quase 2 semanas para cair o cordão umbilical. E no centro de parto, que é o birthing center, né, normalmente a pessoa fica no máximo 7 horas pós-parto. E depois de acho que 6 horas eu pude voltar para casa. Eu voltei para casa no mesmo dia e eu tava super bem. Ao contrário do meu primeiro parto, eu sentia bem cansada. Eu sentia assim, que o corpo tava meio dolorido, né? Mas no segundo parto, nossa, tava super leve. Muitas vezes o parto pode ser uma coisa que dá medo, né? Para muitas pessoas, mas recomendo buscar informações, educar a si mesma, porque quanto mais você tem informação, eu acho que você vai entendendo e isso meio que faz você acalmar e ajuda a ter menos medo, né? Mas cada um tem a sua própria experiência, né? O próprio jeito e não tem certo ou errado. Então, esse vídeo eu queria só compartilhar o que eu passei, né, a minha experiência. E espero que tenham gostado. E até a próxima, gente. Obrigada.